irmãos, nessa noite, estudando um pouco sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus quer. E existem duas coisas que Deus deseja das nossas vidas. Como nós devemos agir nas adversidades, nas dificuldades. E existe uma outra coisa que é como nós não devemos agir nas adversidades. Então, aqui nós vamos encontrar algumas coisas que às vezes é muito comum de se ver. Às vezes a gente vê situações que, muito provavelmente, nessa noite nós ouviremos alguma coisa sobre algo que é até comum ver na vida de uma pessoa ou de outra. Mas essas são situações que, por mais comuns e mais simples que sejam, elas são reprovadas pelo Senhor. Irmãos, todos nós temos vontade de agradar a Deus todos os dias da nossa vida, não é verdade? Todos os dias. É ou não é, irmãos? É hora de vocês dizer amém, viu? Não é hora de ficar... Todos os dias, irmãos, nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos ter momentos com Deus de adoração, de ouvir a sua voz. E isso vai nos fortalecer e nos ajudar, irmãos, a vivermos tanto adversidades, vivendo aquilo de forma que agrade ao Senhor, como também sabendo aquilo que Deus não aprova. A pergunta que eu coloquei nessa noite foi: como você reage às adversidades? A palavra de Deus, irmãos, lá no livro de João, capítulo 16, verso 33, essa ministração ela veio ao meu coração desde a quinta-feira. Maria José estava pregando aqui sobre a autoridade do crente, foi maravilhoso. E teve um versículo que ela citou que ficou no meu coração. Aí surgiu as instruções do Senhor sobre falarmos um pouco sobre aflições. Então, no livro de João, capítulo 16, verso 33, a palavra de Deus nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. Amém, irmãos? Então, eu quero que você pontue essa palavra paz, para que em mim vocês tenham paz. Aí o Senhor disse: olha, no mundo todos nós teremos aflições. Aí ele diz: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então, a adversidade, ela não faz acepção de pessoas. Nós já vivemos, desde que a gente nasceu, que a gente vê situações na nossa vida e na vida de muitas pessoas. E uma coisa que é claro que acontece na vida de todos é que ela não faz acepção de pessoas. Não importa qual seja a história na vida dessa pessoa. Essa pessoa ela pode ser rica, pode ser pobre, essa pessoa ela pode ser velho, adulto, criança, pode ser uma pessoa má ou uma pessoa boa. As aflições, elas virão para todos. Jesus Cristo deixou isso registrado no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Para que ficou registrado? Sabe, irmãos, no mundo, todos nós enfrentaremos dificuldades, adversidades, problemas, todos nós. Mas uma coisa é certa, que a palavra de Deus deixa claro que nós não ficamos à toa, nós não ficamos sozinhos. A palavra de Deus nos mostra que existe a segurança para aqueles que confiam em Deus. Jesus disse: olha, do jeito que eu venci, vocês, confiando em mim, vocês também vencerão. Nós venceremos toda e qualquer aflição, dificuldades ou problemas que aconteçam nas nossas vidas. A palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, Mateus 7, a partir do versículo 24, tem um texto, irmãos, que já é bastante conhecido. Todos nós já conhecemos, mas eu quero que você leia com muita atenção nessa noite, para que você veja uma palavra que o Senhor deixou também para nos fortalecer e nos ajudar quando estivermos passando por situações
que são difíceis, que nós não sabemos o que fazer, situações nas quais você não consegue ver a solução, mas graças a Deus que a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém, irmãos? Que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. E também diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, irmãos, a palavra, ela é recheada de versículos, o Senhor falando conosco e dizendo, olha, fiquem tranquilos, porque as adversidades virão, mas vocês não estarão sozinhos. E o Senhor, Ele nos dá estratégias para conseguirmos passar por qualquer situação. Irmãos, o cristão, ele não precisa passar por uma situação desesperado. Porque o Senhor, Ele é a esperança das nossas vidas. Aflito. Existirão aflições que elas nos deixarão. E elas tentarão nos deixar desnorteados. Sem saber o que fazer. Sem saber se nós olhamos para frente, para o lado, para trás. Sem saber a quem pedir ajuda, como fazer. Existirão aflições que ela tentará nos deixar atônitos. Porém, todavia, no entanto, a palavra de Deus diz, nesse texto de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, a Bíblia diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. O Senhor está dizendo, todo aquele, pois, que ouve, hoje nós estamos ouvindo, mas o segundo passo é, não somente sermos ouvintes, mas praticarmos a palavra. Então está condicionado ao ouvir e praticar. Então, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, aí Jesus disse, olha, vocês serão comparados a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele deu o exemplo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, graças a Deus, porque estava edificada sobre a rocha. Tem o outro exemplo que diz, todo aquele que ouve as palavras e não as pratica, desculpe, deixa eu voltar para o 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ouvir a palavra, não praticar a palavra, Jesus disse, olha, será comparado a um homem que ele edificou a sua casa sobre a areia. Quando veio a chuva, quando transbordaram os rios, que deram com ímpeto contra aquela casa não resistiu e caiu. Aqui nós temos dois exemplos. E esses exemplos que Jesus deixou para nós, eles são muito claros. Um edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, confiando na palavra, confiando no Senhor, confiando naquilo que Ele diz. Veio a tempestade e a casa continuou firme. Irmãos, nos Estados Unidos, esses dias, houve uma cidade que muitas casas, não me lembro se o nome é Califórnia, não lembro, foram incendiadas. E eu vi um vídeo, não sei quem viu esse vídeo, de uma casa só. Muitas casas foram queimadas, mas havia uma casa só que se manteve de pé. E essa casa, ela foi construída no mesmo método que o Brasil constrói. Com bloco, com cimento, com ferro. E por essa razão, o fogo não destruiu aquela casa. Porque em meio a tantas casas, e essa casa nem era tão chique, tão bonita. Houveram casas lindíssimas, mansões de artistas de 50 milhões de dólares, que o fogo passou e levou. Mas essa casa, um primeiro andar, feita usando os métodos que o brasileiro usa,
ficou lá, firme e de pé. O vento passou, o fogo passou, a tempestade passou, mas não destruiu aquela casa. Então aqui nós temos um exemplo, que foi exatamente isso que Jesus falou. Ele disse, olha, vai vir dificuldades para todos nós. Mas, irmãos, nós temos, de acordo com a palavra de Deus, conteúdo mais que suficiente para quando vier as dificuldades, nós possamos enfrentá-las de cabeça erguida, sabendo que nenhuma dificuldade, por pior que ela seja, não importa o que seja, a Bíblia diz que nós passaremos pelas aflições. Nós não permaneceremos nas dificuldades e nas aflições. As dificuldades e as aflições naqueles que está edificados sobre a rocha é uma passagem. Você pode dizer com alegria, é uma passagem. Por isso que nós cristãos, irmãos, nós temos motivos de dar glória a Deus e de sermos gratos por saber que não importa o que seja, vale a pena confiar no Senhor. Amém, irmãos? Oh, glória! Deus é maravilhoso. Aleluia! Sabe, irmãos, às vezes existem comportamentos que esses comportamentos são justamente os comportamentos que o Senhor reprova. E que, como filhos de Deus, nós tratamos esses comportamentos como normais, como comuns, como todo mundo faz, e eu não acho nada demais. Mas a palavra de Deus diz que hoje nós estamos em Cristo, que nós somos uma nova criatura, que as coisas velhas, os velhos comportamentos, os velhos hábitos, eles ficaram para trás, né? E que nós estamos em Cristo, que fomos resgatados, que nós estamos nele. E por essa razão, a nossa postura diante das aflições, elas também mudaram. Vocês concordam? Elas também são diferentes. Nós temos agora uma nova postura. Mas existem hábitos que, se porventura existe alguém aqui nessa noite, cristão, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que é crente e que ainda tem certos comportamentos, nós veremos que esses comportamentos, eles são reprovados pelo Senhor. Um dos comportamentos que o Senhor reprova é que quando as pessoas elas estão passando por dificuldades, elas precisam achar um culpado. O culpado ele precisa surgir de algum lugar, porque você quer encontrar a razão pela qual aquela situação tão difícil está acontecendo. Algumas vezes as pessoas, muito rapidamente, elas culpam o diabo. O diabo é culpado, né? Mas é necessário fazermos uma avaliação, porque existem situações que nós estamos contribuindo para que ela fique complicada. Então, achar um culpado é mais fácil do que olharmos para nós e resolvermos a questão entendendo que existe algo em nós que precisa melhorar. Existem alguns casos que esse pode ser o primeiro passo. Uma outra coisa é culpar a sociedade. A sociedade é culpada por alguns problemas. Uma outra coisa que as pessoas gostam de fazer também é culpar o governo. O governo é o culpado dessas coisas estarem acontecendo. Culpa o chefe. O meu chefe é o culpado por eu estar vivenciando essas coisas. O meu vizinho é o culpado, porque a culpa foi dele. Eu perdi o controle, o equilíbrio, e a culpa foi dele, e assim por diante. Então, enquanto houver alguém que a gente possa culpar, a gente vai se isentando de situações onde nós, capacitados pelo Senhor, nós podemos resolver. Amém? Eita glória! E por essa razão, muitos por terem essa postura, eles se tornam pessoas revoltadas. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina, como filhos de Deus, que diante das aflições, nós precisamos estar tranquilos. Eu sei que as aflições, muitas vezes, elas vêm tempestuosa, principalmente internamente, mexe muito conosco. Mas quando você está diante do Senhor em oração, você vai conseguir ficar tranquilo. Mas algumas coisas que acontecem é que as pessoas procuram os culpados, que são
comportamentos que Deus reprova. E diante dessa procura, essas pessoas elas começam a ficar com raiva. Elas agem com raiva daquela pessoa, elas agem com raiva daquele vizinho, elas começam a ter posicionamentos que não são aprovados pelo Senhor em relação ao governo. E aí essas atitudes, elas vão nos levar a situações onde nós só teremos mais prejuízo e provavelmente estaremos atraindo mais aflições para as nossas vidas. Então, esses são comportamentos que o Senhor, Ele reprova. Agora, nós precisamos, irmãos, diante desses comportamentos que muitas vezes surgem, até mesmo na vida dos cristãos, é pedir a Deus, pedir ao Senhor para colocar um guarda na nossa boca, pedir ao Espírito Santo para nos ajudar. E existe um versículo na palavra de Deus, no livro de Salmos 141, verso 3, que o salmista ele falou algo inspirado pelo Espírito Santo e ficou registrado para as nossas vidas, que diz: põe, ó Senhor, guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Nós podemos orar assim, pedindo ao Senhor para guardar os nossos lábios, para que nós sejamos cuidadosos naquilo que está saindo das nossas bocas, porque diante de algumas situações que serão difíceis nas nossas vidas, irmãos, nós seremos tentados a ficarmos com raiva de alguma coisa, ou ficarmos com raiva de alguém, e aí por essa razão sair alguma coisa que não agrada a Deus das nossas bocas. Então esse é um versículo que Deus colocou no meu coração para trazer para nós nessa noite, para que possamos ser cuidadosos naquilo que nós vamos até sentir vontade de falar por causa da situação difícil, mas nós podemos orar pedindo ajuda ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma das coisas também, irmãos, que quando a adversidade bate na porta de algumas pessoas, elas chegam à igreja. E existem situações que trazem pessoas à igreja, às igrejas. Existem necessidades que levam pessoas à igreja. Existem momentos difíceis, existem dor, existem percas. Eu fui para a igreja e aceitei a Cristo. Quem me levou foi alguém que sofreu uma perca muito trágica. Ela perdeu o namorado e ela começou a ir para a igreja. Então existem pessoas que chegam na igreja com dores completamente diferentes, com aflições e situações adversas. E elas chegam na igreja com uma expectativa: eu vou para receber a solução, eu vou para ser abençoado, eu vou para receber alívio nessa situação. E muitos chegam, irmãos, e eles chegam com um determinado prazo. Então eles chegam, e se aquela situação ela não for resolvida dentro daquele prazo, porque existem pessoas que eles estão orando, buscando e crendo no Senhor, mas nas entrelinhas das suas orações, eles estão dando um prazo a Deus. Irmãos, Deus não precisa de prazo. Deus não paga as contas todo sábado. Deus tem aquele dia de presentes inesperados. Então confia no Senhor, em nome de Jesus, de todo o seu coração. Uma das coisas que Deus também reprova é: chega na igreja, chega com um problema específico e diz: Senhor, começa a marcar a data, até tal dia eu preciso que essa questão seja resolvida. Aí o que acontece? Esse é um outro comportamento que Deus reprova. Marca a data, começa a negociar com Deus, começa a ter pressa, e Deus já agindo, Deus já fazendo milagres, Deus já fazendo as coisas acontecerem, mas a pessoa criou um método de solução. E por essa razão, algumas pessoas não têm paciência. Quando nós menos esperamos, ela arruma as malinhas e vai para uma outra igreja. E sai da igreja. E são comportamentos que são muito comuns. Essas pessoas, elas começam a ficar distantes. Por quê? Porque elas chegaram na igreja e elas queriam a bênção. Elas não queriam um compromisso com a palavra. O que nós ouvimos no texto que nós lemos em Mateus 7? Que o Senhor, Ele diz: olha, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, haverão bênçãos sem medidas. A Bíblia diz que são as comportas dos céus
Elas estão abertas para aqueles que praticam princípios, para aqueles que obedecem a Deus. As regiões celestiais, elas estão recheadas de bênçãos para aqueles que esperam no Senhor e confiam nele. Um dos primeiros pontos que a adversidade, que a dor, que a tristeza, que as aflições, que a perca, vai fazer com que você acredite mais do que você acredita na palavra de Deus, é como se ela quer lhe convencer a qualquer custo que não terá solução o que está acontecendo na sua vida. E o diabo, ele terá uma participação significativa. Por quê? Porque você marcou o prazo, você marcou a data, você quer cura, ainda não se manifestou a cura. Aí você começa a entrar em desespero. Irmãos, acontecendo ou não, Deus é o mesmo. E uma coisa é certa, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então permaneça no lugar onde Deus te quer. Não invente de arrumar sua malinha e ir para uma outra situação ou ir para um outro lugar, sendo que Deus já está fazendo coisas grandiosas. Então o importante, irmãos, é confiar no Senhor de todo o nosso coração. As adversidades vão bater na porta de todo mundo. A diferença é como nós estaremos agindo. Como nós vamos nos portar quando ela bater na porta. Essa é a diferença. Escolha nessa noite como você vai se comportar. Você vai ceder ao desespero. Olha, sabe, irmãos, eu já vi pessoas querendo sair da igreja. Não vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja naquele desespero, naquela agonia, porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que essa pessoa queria. Irmãos, eu vou repetir o que o Espírito de Deus trouxe para nós agora há pouco. Pare de marcar datas. Porque Deus sabe de todas as coisas. Nós jamais teremos o poder de controlar o tempo de Deus. Porque Ele sabe o tempo perfeito para cada um de nós. Não adianta se desesperar. Não adianta dizer que as coisas não estão acontecendo, que o tempo está passando, que você não aguenta mais. Tenha paciência. Eita glória! Sabe por quê? Porque Deus nunca vai chegar na hora errada. Nunca! Ele não se atrasa. Sabe que no quesito pontualidade, Deus, Ele é o Criador. Ele não depende de ninguém para saber exatamente o tempo certo que Ele precisa chegar na nossa vida. Mas o que Ele quer da igreja, o que Ele quer dos seus filhos, o que Ele quer daquele que confia nele, espera com paciência no Senhor. Algumas pessoas, diante de turbulências, de dificuldades, um outro comportamento que o Senhor também reprova, irmãos, eles fingem que está tudo bem. Eu diz, irmã Sandrinha, isso aí não é fé? É não. Fé é você saber, é alguém saber que você está passando por aquela situação, mas que você está crendo, que você está declarando, que você está rendendo graças, que você crê na palavra, que você tem dito, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, irmãos, o que Deus reprova é você se isolar e você se retrair e você querer passar para as pessoas que está tudo bem, sendo que você está morrendo por dentro de tristeza, sendo que as aflições elas estão conseguindo te consumir e você não abre a sua boca. E muitas vezes isso pode ser um rastro chamado orgulho. Sabe por quê, irmãos? Nós somos irmãos em Cristo. Existem pessoas na igreja com quem você tem afinidade, que você pode chegar e dizer, irmão, ora comigo, ora por mim, eu estou precisando de um apoio espiritual, emocional, posso contar com você? Quantas pessoas hoje já não procuram mais a liderança da igreja? Não querem mais. Poucos comunicam. Poucos dizem coisas boas que estão acontecendo. Poucos chegam e dizem, pastor, vamos ali fazer isso. Pastor, eu quero te contar uma coisa. Poucos. Mas já que você decidiu assim, procure alguém que você confia. Mas não continue tendo um comportamento que Deus reprova, que é fingir que está tudo bem, quando as coisas não estão. Uma outra coisa que eu já falei é aqueles que se isolam. As aflições, elas querem te amarrar pelo pé.
te manter trancado em casa, isolado. Quantos entram em depressão? Porque quando as aflições vêm, que elas trazem a sobrecarga, eles se isolam e ficam em casa e não conseguem mais reagir. E isso, irmãos, é perigoso. Porque é tudo que o diabo quer. É ver crentes isolados, deixando de acreditar nas verdades da palavra de Deus. Um outro refúgio, irmãos, que graças a Deus aqui não diz respeito aos cristãos, mas lá no mundo, irmãos, é um refúgio que Deus reprova. Muitos procuram refúgio diante de uma dor, de uma decepção em um casamento, de uma tristeza profunda nas drogas. Muitos procuram refúgio na bebida alcoólica. E aí é onde entram os falsos tipos de solução. Porque o diabo, ele é mestre em querer ensinar as soluções que elas não são solucionáveis. Elas gerarão mais problemas. Quais são esses falsos tipos de desculpa? Não existe. Existem pessoas, por exemplo, pessoas que estão sem conseguir arrumar um emprego. Pessoas que querem alguma coisa demais, sonham com isso há anos e as coisas não acontecem. Pessoas com dificuldades financeiras, então elas começam a falar falsos tipos de desculpa. E quais são eles? Eu não posso avançar. Eu não consigo. Uma das coisas que faz com que eu fique parada é porque eu não fiz faculdade. Eu não tenho um diploma universitário. Aí outros dizem, não, mas o que atrapalhou toda a minha vida, o que faz com que eu seja essa pessoa assim, é porque minha família é pobre. Sou de uma família pobre, minha família não é rica, nunca tive dinheiro para comprar o que eu quisesse. Então tudo isso faz com que eu seja assim. Existem discursos assim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim, muitas pessoas, eles têm esses falsos tipos de desculpas. Aí começa a dizer, não, eu sou assim por causa da maneira que meus pais me criaram. Aí aqui é onde está o que já vimos agora há pouco. Eles buscam alguém para ser culpado. Porque não tem a capacidade de olhar para si mesmo e dizer, olha, se Deus disse que Ele é a solução para todas as coisas na minha vida, então eu posso confiar no Senhor. Ouvindo a palavra, irmãos, ouvindo a palavra, nós estaremos ouvindo as instruções certas e tendo a certeza da nova identidade inserida nas nossas vidas. Acabou o tempo, irmãos, de você estar com dificuldade de dizer, porque meu pai e minha mãe não podem me ajudar. Há uma solução. Confia no Senhor. Deus abrirá portas para você. Deus vai levantar pessoas que vai te levar a lugares que vai promover a sua vida. Deus vai fazer milagres que você nunca imaginou. Deus vai fazer coisas surgirem das pedras. Vai fazer com que o impossível se manifeste. Para que você veja que hoje a nossa identidade, irmãos, não se chama mais. Nós não moramos mais em ruas chamada Rua do Fracasso. Nós moramos hoje no reino dos céus, no reino em Cristo, o qual nesse reino Ele diz, vocês podem ser felizes, vocês podem andar de cabeça erguida e olhar para si como pessoas valorosas. Deus exige de nós, irmãos, que você se olhe como alguém de valor, como alguém precioso, como alguém que se importa consigo mesmo, como alguém que entende que sobre as aflições, a Bíblia diz em Salmo 91 que nós estamos acima de todas as coisas, em Cristo Jesus. Em Jesus, irmãos, isso não é arrogância, isso é direito de filho, que sabe quem é no Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, existem pessoas que quando elas começam a fazer esse tipo de alegação, ela diz, quando fazemos, nós estamos dizendo ao mundo que o mundo está nos devendo alguma coisa. Irmãos, o mundo não está devendo nada a nenhum de nós. Nós estamos na fonte que jorra para a vida eterna, da onde flui tudo aquilo que nós precisamos. Então não precisa um filho de Deus ficar se rastejando e se humilhando por aquilo que não está
sendo suficiente, não será o melhor de Deus e o suficiente para a sua vida. Meu Deus do céu, irmãos. Como é preciso os filhos de Deus se olhar como pessoas valorosas. Como é preciso os filhos de Deus se olharem como pessoas vitoriosas e capazes. Agora nós precisamos reagir. Porque todos que chegaram a algum lugar, eles fizeram alguma coisa. Amém, irmãos? Todos. Uma outra coisa, irmãos, que algumas pessoas estão procurando a solução para seus problemas. Agora eu estou falando, olha, isso daqui é certo. Procurando resolver algumas questões que são externas e internamente dentro de si. E estão procurando respostas em um lugar chamado passado. Aí vive olhando para o passado. Aí pega o passado, imagina o passado aqui, nas minhas mãos, e olha para o passado, como se no passado ainda houvesse alguma coisa que possa definir o seu futuro. Isso é mentira de Satanás, irmãos. O que passou se transformou em história. Você pode repetir com alegria? O que passou se transformou em história. É história. É história. É daqui para frente. Porque quantas pessoas estão com o pé atolado nas dificuldades, estão com o pé atolado nas suas próprias palavras. A palavra de Deus, irmãos, ela diz, se disser a este monte, olha, se você falar, é aqui onde entra aquilo que Deus aprova, aquilo que você fala. Se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo que disser. Creia. O versículo diz, creia uma vez. Tudo que disser 3 vezes. Fala, 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 incansavelmente. Porque acontece. A instrução é fala, 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 creia uma vez, fala 3 vezes. Aí qual o poder que aquilo que nós falamos tem? Sabe, irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui já entraram em um ambiente e naquele ambiente acabou de ter uma briga pesada. Satanás teve um rodopio ali. Quantos de vocês aqui, pode levantar a mão que eu sei que não foi só comigo que já aconteceu. Quantos de vocês entraram na casa, ou no comércio, ou no ambiente, e você sentiu que tinha acabado de ter uma briga naquele lugar? Levanta a mão. Sim. Sim, sim, sim. Percepção. Aqui, ó, no Espírito. Se você estiver sensível ao Espírito. Eu já vi pessoas que nem crente é, mas que eles são tão sensíveis que uma vez eu estava num lugar, entrou um homem e disse, menino, o clima aqui dentro está pesado. Agora, uma explicação para isso. Sabe o que tinha naquele ambiente? Palavras no ar. Palavras de agressão, de dor, de raiva, de ódio. Palavras foram soltas naquele ambiente. Quantos lares, irmãos, a gente entra e é pesado? Sim, sim, sim. Por quê? O que pode ter dentro daquele lar? Palavras pesadas. Palavras de incredulidade. Irmãos, e palavras, elas ficam. Viu? Você pode não estar vendo a palavra sair da minha boca. Você pode não ver a palavra sair da sua boca. Mas ela fica no ambiente. Quando você diz eu não posso, é a palavra que vai ficar ali na sua frente no seu dia. Quando você diz as aflições estão me matando, é a palavra que vai estar guiando seu caminho naquele dia. Porque são as sementes que você está lançando naquele ambiente, naquela atmosfera. Então, se na sua casa você está sempre murmurando, são as flores que estão nascendo naquele ambiente. Flores com espinhos.
Agora, se você muda as suas confissões, irmãos, por experiência própria, as coisas são obrigadas a acontecer. Porque, irmãos, nós temos algo nas nossas vidas chamado sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus, ele está na nossa porta, onde o anjo da morte passa, onde a doença tem que passar e não fica. Porque na nossa casa há o sangue de Jesus, que nos livra da morte, que nos livra do mal, que nos livrou da miséria, que nos livrou da fome, que nos livra da dor, que nos livra do ódio, da desunião, da intriga. É o sangue! Eita glória! Aleluia! Esse sangue que foi por um alto preço. O Filho de Deus se dispôs, irmãos, para que possamos ter uma vida, uma casa, uma atmosfera santa. Aonde as pessoas cheguem. Sabe, irmãos, tem casa que você chega e não dá vontade mais nem de ir embora. Delícia. Ou uma paz. Isso é uma das coisas que fica claro, irmãos. Naquela casa não está tendo confusão, não está tendo briga, não está tendo intriga, não está tendo palavrão, não está tendo mentira, não está tendo ódio, não está tendo falsidade. Está tendo uma família abençoada por Deus, fazendo de tudo para ter um lar abençoado. O diabo vai querer entrar? Vai, mas você é o dono daquele território através do Senhor Jesus. Irmãos, o sangue de Jesus está sobre nossa vida, sobre nossa casa, aonde o diabo só entra se nós abrirmos a porta através das nossas palavras. Cuidar das nossas palavras, criar atmosferas leves, alegres, abençoadas. Quantas pessoas, irmãos, vivem em aflições por causa daquilo que está saindo da sua boca? Que não pode, que eu estou cansado, que eu não aguento mais, que aquele filho eu não aguento mais, já desisti dele, pronto. Pois esse é o caminho, esse é o curso que você está estabelecendo para a sua vida. Quando nós estamos permitindo que palavras saiam da nossa boca e traga poluição espiritual para o ambiente da nossa vida e do nosso lar. Irmãos, a mudar as nossas confissões é algo que agrada a Deus. Olha, crente que eu acho arretado é aquele crente que é para frente. Aí você diz, amostrado não. É aquele crente que você está dizendo, eu posso. Não é não, Marciana? Vai dar certo. É bom, é desse jeito, nós vamos fazer, já deu, foi certo. Vamos para frente, vamos continuar. É isso mesmo, é isso, irmãos. É a palavra que abre portas e opera milagres. Não é esse negócio de viver cabisbaixo, como se estiver chorando pela morte da bezerra. Você pode até chorar, mas dançando. Aí disse, isso não é coisa de doido não, isso é coisa de quem crê. Isso é coisa daqueles que acreditam no Senhor e que confiam no Senhor de todo o seu coração. Uma outra coisa, irmãos, que não agrada a Deus, pare de olhar para a vida dos outros e comparar com os outros. Não, cada grama tem seu valor. Como é a grama do seu jardim? Está sequinha? Pois vai aguar. Cuide dela com palavras doces. Cuide dela com amor e com alegria. Não compare sua vida com a vida de ninguém. Porque cada um que calça seu sapatinho, eles sabem onde aperta. Então, a nossa vida, nós precisamos priorizar por elas. Não viver baseando, olhando para a vida dos outros e comparando. Não, de jeito nenhum. Uma outra coisa, irmãos, não se critique. Tome uma decisão e viva com ela. Fique em paz com você mesmo. Irmãos, existem decisões nas nossas vidas que nós viveremos com ela. Por quê? Porque nós decidimos. Eu não sei se vocês já viram alguém que diz assim, meu namorado, vou casar. Poxa, pensa, um bom, trabalhador, um bonito, gente boa, família maravilhosa. Quando você vê um ano depois, a sogra não presta mais.
Pensei que a sogra era boa, mamãe. Fala-me Deus. Não ando mais nem lá. Marido todo quebrado, errado, pobre, não trabalha, preguiçoso. Mas não era perfeito. Não era perfeito, poxa. Quando estava namorando, estava tudo bom. E então? E qual é a solução para tudo isso? Você vai carregar as decisões que você tomar. Por quanto tempo? Talvez seja até para o resto da vida. Você não tomou? Somos responsáveis. Aí quando está vivendo a aflição, aí diz, fala, meu Jesus. Mas no namoro teve coisas que Deus... Sabe, irmãos, eu sei. Quando eu estou falando isso, eu não quero que vocês, que o casamento não deu certo, me julguem. Não estou falando nem com vocês. Eu estou falando daqueles que a partir de hoje, baseado no que Deus está falando para você hoje, você precisa entender que você será responsável pelo que você quer para a sua vida hoje. Então, se Deus está mostrando todos os sinais de que não, e você vai insistir, você é responsável pela sua decisão. E é sobre essa decisão que você insiste, que você vai carregar pelo resto de sua vida. Eita, vocês ficaram com medo, foi? Medo não, tá tudo bem. O Espírito Santo cuida de vocês bem direitinho. Tá bom? Fica triste não. De jeito nenhum, mas que todos nós carregaremos a responsabilidade pela decisão que tomamos, sim. Por isso que é importante cuidar das palavras, saber passar pelas aflições com cuidado, nos baseando na palavra. Amém, irmãos? E cuidado com pessoas que te induzem a tomar decisões erradas, porque isso pode te levar para uma vida de aflições, de dor e de tristeza. Cuidado com essas pessoas. Quando você discordar dessas pessoas, não precisa ser grosseiro, não. Seja agradável. Seja amável, mas diga, não, eu já tenho um Deus. Eu tenho um Espírito Santo que me guia em todas as coisas. E nele eu estou segura. Glória. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Bora para lá. 2 Coríntios 4, verso 8 e 9. A palavra de Deus diz, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas... Vamos ler todo mundo junto, bora? Eu quero que você aprenda esse versículo. Vamos lá. Eu digo e vocês repetem, tá bom? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Pode passar, minha filha. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. É assim, irmãos. É desse jeito. Perdedor aqui é o diabo. As dificuldades, elas podem vir como quer que seja. Mas a palavra de Deus diz, perseguidos, mas vocês não serão destruídos. Não acabou. Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 34, versículo 17, 18 e 19. Salmo 34, verso 17. Aleluia, glória a Deus. Salmo 34, versículo 17. A Bíblia diz, os justos clamam. Quem, irmãos? Quem é a justiça de Deus aqui? Os justos clamam. E o Senhor o quê? E os livra de todas as suas angústias. Verso 18, minha filha. Aí diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deixa aqui, minha filha. Sabe se seu coração foi despedaçado?
Se você está se desconhecendo, se você está passando por um momento que você está meio perdido, o Senhor diz aqui: perto está o Senhor. Você não está abandonado. E Ele é o único que tem poder de restaurar um coração quebrado e uma alma perturbada. Ele é o único que tem poder de reconstruir e nunca mais ser destruído. Aí diz: e salva os contritos de espírito. 19, minha filha. Aí diz: muitas são. Você pode dizer glória a Deus. Aí você diz: está repreendido. Está dizendo aí: muitas são, que ela saber de aflição na minha vida. Mas vocês acham que a gente ficou sem resposta? Irmão, a gente não está à toa. Nós temos a resposta. Nós temos a resposta. Não existe aflição que destrua a vida daquele que crê. Aí diz: mas o Senhor os livra de todas as aflições. Elas podem vir, irmãos, mas há livramento. Há livramento para todas elas. A vitória, irmãos, das nossas vidas, elas estão em nossas palavras. Se elas forem boas, é sucesso. Amém? Se elas forem ruins, aí você vai se rever. Correr para Deus e dar uma melhorada nessa questão que Deus reprova. O nosso mundo, irmãos, ele é moldado por tudo aquilo que sai da nossa boca. Então você está se sentindo bem hoje? Tá, Ivan? Pronto. Aí é o que saiu da sua boca. Um namorado, feliz, servindo a Deus, próspero, bem-sucedido. É o que saiu da boca dele. Sabe, irmãos, meu filho pode ficar de pé? Olha para esse rapaz bonito aqui. Estão vendo esse menino? Quando a gente chegou aqui em 2019, ele pegou junto com a gente, tocando. Tocador, ele e Maiara. Ele vinha a pé e ele mora longe. Muitas vezes ele cultuou ao Senhor com suas longas caminhadas. Muitas vezes para estar aqui pontualmente, é ou não é? Amiga, eles dois. Pontual. Exemplo. Sabe que tudo que Deus tem feito na sua vida é só o começo. Você vai viver coisas que você nem ao menos nunca imaginou. Por causa da honra e da obediência que você dá a Ele nos mínimos detalhes. Pode dar uma salva de palmas para Ele? Pode sentar. Mundo cercado das palavras que trazem as bênçãos. Quais são as palavras que estão cercando seu mundo? Vamos pensar um pouco sobre isso? Quais são as palavras que estão cercando seu lar? Sua esposa? Ela ainda é bonita? Ela ainda é cheirosa? Quais são as palavras que estão cercando você? Quem está matando os seus sonhos? Chegou o dia de dar um basta. Pelo amor de Deus. Chegou a hora de acabar com isso. Porque como diz Rossana Lira, crente não pode ser frouxo. Crente tem que ter coragem. Mas quanto tempo que você teve aumento de salário? Talvez seja porque as palavras sejam: esse salário é uma miséria. Ou ele vai continuar sendo, porque ele vai obedecer você. Você se olha no espelho e se acha feio, pois você vai continuar sendo. Porque o espelho todos os dias vai falar a mesma coisa. Você precisa tomar uma decisão. Ei, irmão, eu estou olhando para gente muito forte, muito corajosa. Pessoas muito fortes, muito decididas, pessoas guerreiras.
Pessoas que fazem grandes conquistas. Aqui, se eu fosse chamar, tinha muita gente aqui que eu podia apresentar. Pessoas que têm vivido uma vida muito abençoada por causa daquilo que sai de sua boca. O que sai da sua boca é isso que você vai viver. Então, mude o seu discurso. Mude. Sabe, uma das pessoas que eu conheço nessa igreja, que é muito bem sucedida, se chama Chicão. Caba trabalhador. Ele e a sua esposa, o seu filho, eles são muito bem sucedidos. Aí você diz, e tu sabe como é o mundo deles? Não, a gente vê. Chegue perto deles e veja o que sai da boca deles. Quando eles estão falando daquilo que Deus tem feito na vida. Chegue perto de maninha. É pra frente, maninha. Eita, Glória, se ela me vê sentindo uma dor numa unha, você já é sarada, Sandrinha. Você já é curada, você é uma bênção. Irmãos, crente é para ser desse jeito. Porque as aflições do justo, elas podem até chegar, e elas chegarão. Mas elas têm que dar de cara com um crente com a boca virada numa metralhadora. Falando o quê? Saia daqui, que eu sou abençoado, que meu dia é abençoado, que nesse dia tem algo bom para a minha vida, que Deus vai fazer o que eu quero, melhor do que eu imagino. Gente, essa tem que ser as nossas palavras. Eu vou só contar esse testemunho para descer. Sabe, enquanto eu dizia, eu não quero casar, porque eu só vou casar depois dos 30, foi desse jeitinho que aconteceu. Quando eu passei dos 30, eu me arrependi. Menina, eu já não tenho aquele corpinho jovem de 25. O que está acontecendo comigo? Não é? Mas foi do mesmo jeitinho que eu disse. Passei dos 30, aí começou o desespero. Eu disse, agora pronto. Mas fui eu que disse. Fui eu que falei, minha gente. Fui eu que disse. Eu andava em todo canto. Não, só depois dos 30. Achando que o frescor da juventude é para sempre. Não, só depois dos 30. Depois dos 30, depois 31, nada. 32, nada. 33, nada. Aí eu digo, agora pronto. Agora o negócio vai ter que ficar mais forte. Palavras. Palavras. Elas não são só palavras, viu? Isso aqui é um negocinho do mundo que Satanás traz para enganar o povo. Palavras são só palavras, simplesmente palavra. Não tem uma música do mundo que diz isso, não tem não? Olha aí, tem. Mentira. Palavra é poderosa para tornar você uma pessoa bonita, bem-sucedida, saudável, feliz, uma pessoa linda, um crente cheio do Espírito Santo, um rapaz e uma mulher de Deus, sabendo o que quer na vida, feliz, sorrindo, servindo a Deus com alegria, não dando gosto do cão. É isso. Palavras. Seu filho chegar em casa hoje, está doente, bote a mão sobre aquela enfermidade e lance a palavra de Deus através de sua boca, sarado e curado em nome de Jesus. Fala! Irmãos, o poder da palavra é inexplicável. Quantas pessoas têm? Palavra vale mais do que dinheiro. Quantas pessoas têm dado mais valor ao dinheiro do que aquilo que a Bíblia está dizendo? Palavras não são só palavras, elas são poderosas. Ah, é porque eu só vivo adoentada. Pois suas palavras estão dizendo. Ah, é porque eu só vivo depressiva. Depressiva é a cor do cão. Pelo amor de Deus, para com isso. Ah, é porque eu vivo numa angústia. Chega e estende, olha. Chega ficando angústia. Pelo amor de Deus. Gente do céu, para com isso. Ah, porque eu vivo na insegurança. Bota diabo para correr, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, confia no Senhor todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento, porque o entendimento vai deixar você estribado de quê? Perdido. Igual um pinto ruim da vista, sem saber para onde vai.
Mas aquele que está no Senhor, a Bíblia diz, lâmpada para os nossos pés. É a sua palavra, irmãos. Ela vai dizendo e a gente vai andando. E luz para o nosso caminho. Ei, não há escuridão. É luz. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.